Boa noite, boa tarde ou bom dia. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, desde 1968 estudando ininterruptamente as obras espíritas, obras básicas, e mais cerca de 130 livros seguros que ajudam a entender o mecanismo da lei de Deus. E estudando também a ciência do direito, onde fiz carreira, sempre observando a lei, a lei. A boa lei, ela é copiada da lei de Deus. Como nós vamos ver na carta da França, né, da queda da Bastilha. Ali foi a mão de Deus, mostrando os princípios do direito mundial. Respeitar a tudo e a todos iguais perante a lei. A criança, a mulher, o homem, todos aprendendo a conviver, respeitando-se uns aos outros e só fazendo com o outro que gostaria que fizesse consigo. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele construído sobre a obra de Jesus. O capítulo 6, o Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Parece uma hipocrisia. Não, não é. Jesus mostrou que todos nós reencarnamos para cumprir tarefas exclusivas nossas. Por isso carregamos os nossos fardos, as nossas cruzes. Mas ele mostra: tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Então ele mostrou as ferramentas: estudar a lei de Deus e ser humilde, brando, para aprender a exercitar essas leis. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Fardo são esses compromissos assumidos por nós. Por isso que cada um vem na cor que precisa. Se ele vem anão ou grandão, se ele vem cheio de defeitos, cabeça cheia d'água, cego, fica cego cedo, câncer. E é uma série de compromissos exatamente para fazer ele frear um pouco e estudar o que ele não tinha estudado, as leis de Deus. E aplicar essa reforma nele em primeiro lugar. Por isso, fardo é cargo e jugo é submissão à lei de Deus, é obediência. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Isso é que está faltando, isso é espiritismo puro. Nós só precisamos fazer isso, mostrar como estudar essa lei, como nos conscientizar de cumprir a lei, mas conosco em primeiro lugar. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fio útil a todas as dores. Esse é o papel do Consolador, explicar, para nós não nos revoltarmos. Por que você veio anão? Por que veio pobre? Por que veio na miséria? Por que veio cheio de doenças? Por que veio bonito e vai passar pelas piores tentações da terra? Vai ter a tentação da droga, do dinheiro fácil, da morte, da corrupção. Então nós precisamos estudar para nos preparar para a vida. Mas fora do estudo não há salvação. Nós precisamos compreender isso, e esse é o papel único do Espiritismo.
Aí o pessoal está falando, por exemplo, em como receber bem numa casa espírita, quando o próprio dirigente, depois que começa a palestra, fica olhando o celular. Falta de educação total, já fizeram isso comigo. Dirigente de uma importante casa de Vila Velha fazendo isso. Quer dizer, quer pregar, fazer propaganda de como é que se recebe na casa espírita, mas ele mesmo não se reformou. E não estuda também. Então nós precisamos parar. O capítulo é muito sério. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz, sofrendo, não sabendo por que sofre? Essa é a beleza da doutrina espírita, que não veio para acabar com nenhuma religião, veio para auxiliar todas, mostrando o porquê do sofrimento, que ninguém explicava o porquê. Está no capítulo 5º anterior, que nós já estudamos. Quando você sabe o porquê que você está sofrendo, e que você pode, durante essa vida, enfrentar esse sofrimento, resolvendo os problemas dele, se quitando consigo e com aqueles que você feriu, que você causou dano, você se torna livre no sentido de poder continuar a caminhada da perfeição. É esse o trabalho da lei de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eles estão quitando as dívidas. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. A Terra foi uma escola criada para isso. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. Ninguém vai para o ano próximo do colégio se não pagar, se não fizer as provas e passar de ano. Essa é a lei de justiça. Senão seria tudo muito fácil e seria, obviamente, uma bagunça. Na lei de Deus não tem isso. O rigor à lei é rigorosamente funcional. Fora, diz aqui o Livro dos Espíritos, o maior tratado de filosofia sobre a Terra. Para estudar o Livro dos Espíritos, tem que ler no mínimo de 7 a 8 vezes numa encarnação. Estudando 1 a 2 horas por dia. Pergunta se tem dirigente que fez isso. 614, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É isso que Jesus vem mostrar para nós. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, do sofrimento, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Eu sei, nós sabemos que não é fácil ir até o fim do caminho. Não é fácil, mas se você estudar conscientemente, com responsabilidade, você vai até o fim do caminho sem remédio, sem suicídio, sem abandono dos outros, sem abandono do caminho, sem revolta. Mas para isso, só o estudo responsável e consciente. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Está aqui o centro filosófico do Espiritismo. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Nós vamos ver que o Espiritismo precisa ser melhor explicado. Por que que ele veio? Veio como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas.
Você tem que, para isso que foi criado o Centro Espírita. O Centro Espírita tem a principal reunião do Centro Espírita, é a reunião doutrinária, que deveria ser por professores profundamente estudiosos, criaturas humildes, estudiosos, profundos, para fazer palestras somente das obras de Deus. Jesus, através de Lucas, Mateus, Marcos e João, as cartas de Paulo, tem nada a ver com a obra velha. Sem rolo. O livro dos Espíritos, as obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o céu e o inferno. E a Gênese. Dali explicar, mas eles não querem fazer porque não estudam. Para estudar, para saber isso aqui, tem que estudar 3 horas por dia durante 20, 25 anos. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra deve lembrar aos incrédulos, que aí, acima deles, reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Aqui está o papel do Espiritismo. É explicar a verdade. É consolar explicando, com base nas obras básicas. Quem é espírita só segue as 5 obras básicas. Você quer falar com um espírito? Leia o livro de Emmanuel. Você está falando com um espírito. Pare de ficar pegando mensagens soltas. Tem gente botando assim, uma divulgação urgente. Não existe isso, gente. Senão o reino de Deus seria uma bagunça. Tudo segue a lei. Você quer conversar com um espírito? Pegue um livro. Pegue um livro aqui, pelo espírito de Ney Lúcio, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, pelo espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier. Você está conversando com os espíritos. Então, esse capítulo nós terminamos dizendo: Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O bálsamo é o estudo. É o estudo. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores. Os sofrimentos morais que são, nesse mundo, o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas 2 palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. Está aqui um resumo rigorosamente feito sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora do estudo não há salvação. Não acredite quem fala fora disso.